Amada, boa noite! Boa noite, tô aqui nervosa, mas tô aqui. Ai, temos uma estreante, uma debutante no mundo das lives. Exatamente, isso mesmo, Aline. Vamos lá, vamos encarar mais esse desafio, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Mas então estamos eu e a Simone aqui pra gente conversar sobre a força do olhar feminino no mundo do empreendedorismo, né, Simone? Exatamente. E como a gente compartilha da mesma ideia, né? Então, galera, assim, ó, a gente vai estar trazendo pra vocês um pouco da nossa experiência, do nosso olhar, mas uma coisa que a gente quer já deixar de antemão, não é regra, não é certo e errado, é o nosso olhar em si em relação a algumas coisas, algumas questões. Que o que couber pra vocês, o que fizer sentido, aproveitem, o que não fizer, pode dispensar. Eu acho que a gente sempre tem que ter essa consciência, né, Simone? Exato. O que pra mim faz sentido, o que pra mim é importante. Então aqui estou com a Simone Winkelmann. Simone, te apresenta pra galera e já começa primeiro com a explicação de como é que é o teu trabalho, o teu vínculo, porque tu tem um vínculo muito grande com mulheres empreendedoras, né, através do teu trabalho. Então nos conta um pouquinho aquilo que tu estava me contando antes. Tá, como se a gente fez um preview para poder se organizar aqui também. Meu nome é Simone Winkelmann, eu trabalho com consultoria de varejo e com foco em experiência de cliente. Então, como eu estava contando para a Aline antes e agora vou externar para vocês, eu digo que o meu trabalho é muito bacana, assim, porque eu sou chamada quando a gente... pelo socorro, eu sou pronto-socorro, vai. Não tenho mais pra onde Não fugir, tenho pelo mais amor pra de onde Deus, Simone veio me ajudar. E E aí aí a gente precisa. A gente precisa, eu também preciso, né? Todos nós precisamos. Então eu digo que eu passo pente fino no negócio do cliente e a gente vai detectando todo o processo que aconteceu, que se perdeu no caminho, né? Porque hoje tu empreender, eu trabalho muito com varejo da moda, então hoje tu empreender nesse ramo tu precisa entender muito de gente. E não é só do cliente, gente é do teu colaborador, teu primeiro cliente é teu colaborador. E aí, por que eu fiquei feliz em poder estar aqui hoje e conversar sobre esse assunto, a força do olhar feminino? Porque 95% das minhas clientes são mulheres. São elas que tiveram a ideia, são elas as diretoras, elas que tocam no negócio, que se lançaram. E aí a gente consegue entender assim que, como tu acabaste de falar, o que a gente vai falar aqui não é para todo mundo, não acontece em todos os lugares, né? Mas eu falo por experiência do meu trabalho hoje. Essa coisa do olhar feminino, do acolhimento, de tu pensar diferente, de trazer o colaborador junto e aí com a consequência ele também trazer o cliente junto, parte do teu negócio. Eu acho vai que trazer o resultado para a empresa que aquilo que a empresa vem buscando. Que é aquilo que a empresa vem buscando. Então eu acho que às vezes pode nos faltar aquele alinhamento inicial lá de quando que a mulher tem muito disso. Eu estava falando pra Aline, não briguem comigo, não são todas, mas a gente, falo por mim, a gente tem muito disso, de querer, de ter vontade de iniciar um negócio, de começar um projeto, mas às vezes na euforia de vamos lá, vou fazer para mostrar que eu posso, eu consigo, às vezes a gente esquece do processo. E a gente acaba passando por cima justamente por essa euforia, né? Exato, porque a gente quer pra ontem, a gente acredita muito na gente, isso é muito legal. Então a gente vai lá e faz. E às vezes a gente depois vai ver como que fez. Porque às vezes a gente vai lá e faz, não, e resolveu os pepinos por ter feito tão rápido, tão assim, rápido. esquecido de alguns processos. Exato. Então é bacana estar aqui falando sobre isso contigo também, porque tu lida com muitas mulheres, né? Porque a gente pode externar que realmente o que acontece lá na tua empresa, acontece na da outra, acontece com a gente também. E a gente está aqui para se ajudar. Eu acho que no final de tudo a gente está aqui para contribuir, né? Exato. E não porque a gente é mulher, que a gente precisa, de repente, provar demais as coisas para os outros. Eu acho que a gente, por ser mulher, pode aceitar que a gente é falho, que a gente comete erros. E tá tudo certo se a gente começou um negócio por empolgação, por crença, pela emoção, que a mulher tem muito da emoção. Ela carrega junto, né? Carrega, isso vem, né? Nasceu, vem pacote de emoção, não tem jeito. E a gente não precisa se culpar porque a gente de repente não tem um jeito certo, né? Existem formas de reduzir o erro.
de diminuir a margem de erro, mas não tem fórmula pronta. Então, o que eu falo? Eu digo assim que, ó, o Arthur tá me pedindo pra vir mais pra frente, que o povo não consegue me ver. Vou lá, quase bem grudadinha na linha. Eu falo assim, Aline, que não existe a fórmula pronta e que a gente tem que ir lá e fazer mesmo, mas a gente tem que entender que não tem que se culpar ou nem se colocar tão... Como foi a palavra que nós usamos há pouco? Tão aquela coisa assim, eu preciso mostrar, eu preciso provar porque eu sou mulher. Não. Peso da cobrança da perfeição, da perfeição, né? E eu acho que essas coisas que tu tá trazendo, Simone, óbvio, a gente tá trazendo, Arthur, só eu ia dizer, cuidado com a mesa que tá balançando o celular, não. Aqui a gente tem que bastidores ao vivo, sabe? Mas galera, assim, ó, o que eu percebo, Simone, óbvio, a gente vai trazer esse olhar, a live é com base no olhar feminino. Mas tudo que a gente trouxer é o que eu percebi que serve para os dois lados. Exato. Porque não existe o pacote homem e o pacote mulher. Óbvio, a gente sabe que tem a força que é mais natural do sexo masculino e a gente sabe que tem forças que é mais natural do sexo feminino. Mas são coisas que acontecem dos dois lados. Então, são pessoas. São pessoas. E trazendo tudo isso, o que tu percebe, ou onde tu percebe que a mulher pode sabotar, porque é uma linha tênue, né? Entre eu estar indo desempenhando e ter sucesso e usar a minha força, ter o reconhecimento como resultado, e eu me sabotar em todo esse processo. Onde é que tu percebe que a mulher meio que se perde no caminho, assim? Eu vou ser muito sincera, tá? Pode ser sincera, porque como a gente disse, não é regra, é a nossa opinião. Não é regra, é a nossa opinião. Eu acho que a gente se sabota no momento que a gente quer se colocar acima do gênero masculino, de ter que ter a obrigação de ser melhor, porque historicamente nós viemos de uma cultura, nós tínhamos lá nos antepassados algumas obrigações, e o homem era o provedor e nós cuidávamos da casa. Vamos ser bem realistas, né? Então a gente precisa provar para a sociedade que não que a gente está acima do homem, não. Eu acho que ali a gente sabota, porque a gente se provar que a gente pode, a gente automaticamente muitas vezes quer se colocar superior e acaba se cobra demais, não usa o processo, né? Porque é provável, o foco tá nisso. O foco tá nisso. E eu acho que ali a gente sabota. E a gente sabota em tudo com esse tipo de foco, quando o foco não é entender o teu propósito e o que tu quer, e aquilo que tu quer fazer da tua vida, onde vai contribuir e tem que te fazer bem. Eu acho que a gente sabota ali, né? Independente do... Se é em relação ao homem, se é em relação ou de outra pessoa que faz o mesmo trabalho. Isso também acontece. Boa. Né? A gente às vezes fica pensando, poxa, eu quero ver o que a fulana faz, aquela consultora de varejo está fazendo, que eu tenho que fazer melhor. Não, eu tenho que fazer melhor, Simone, melhor do que eu fiz ontem, Simone. Eu preciso evoluir, sabe? Tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente se sabota nisso, na competição que a gente tem de ter que ser melhor do que o outro e provar. Não, a gente tem que evoluir. Eu acho que aí não tem sabotagem nenhuma, aí não tem gênero, não tem classe, não tem nada. Porque a partir do momento que eu preciso provar que eu sou boa, que eu sou melhor que o outro, existe aquele certo e errado. E quando eu erro, eu me culpo, eu carrego peso, a situação fica pesada, eu me cobro demais, então automaticamente eu acabo me sabotando aí, porque minha força tá nisso. E me culpar ao invés de estar na minha força. A gente gasta energia no lugar errado, né? A gente aplica toda a energia naquilo que não tem necessidade e não está usando essa energia para construir, para caminhar, para andar para frente. E tu acha que a mulher, por ser mais emocional, porque é a tendência do mundo feminino, ela cai mais fácil nessa sabotagem? Com certeza. Porque, na realidade, o sentimento de culpa, o sentimento de querer fazer é tudo muito vinculado à emoção. A emoção, o sentimento daquela questão assim, de ser incapaz. Daqui a pouco voltar lá atrás e pensar, mas porque eu tentei, realmente eu não posso. Aí a gente volta no que dizia lá atrás, que se agarra naquilo, né? E a gente tem as histórias, como a Aline, como tu mesmo, né, coach, estava comentando antes, tem muita aquela coisa da visão que a gente tem como mulher, daquilo que a gente traz lá atrás, né, da nossa história. Da herança do feminino. Do feminino.
Então eu acho que isso tudo, se tu não, eu acho que qualquer situação, homem ou mulher, se tu não colocar a tua energia no lugar certo, que vai te fazer feliz e vai contribuir com o teu propósito, tu te sabota, né? Mas a mulher tem muito isso, do emocional. E aí os filhos, né? O que meus filhos vão dizer. Eu falo porque eu sou mãe, eu tenho um casal, né? Tem o Leonardo, de 22 anos, e a Manuela, que tá aqui assistindo escondidinha lá, vai fazer 14 anos. E eu digo assim, muitas vezes é pelos filhos, né? Também é pelos filhos, é pela mãe, que às vezes a mãe lá atrás não teve uma história de tanto êxito, e a mãe também coloca em ti esse compromisso, o sonho que ela... Isso, a expectativa. E aí tu traz, e a mulher traz tudo isso, né? Meu Deus, como meus filhos vão me ver, como a minha família vai me ver, como meu marido me enxerga. Meu marido me enxerga, isso. Então, na realidade, foge um pouquinho do foco, o que me faz bem, o que faz sentido, e vai pro foco, o que eu estou mostrando para os outros. Exatamente. E na realidade, esses dias eu estava assistindo uma live, até comentei contigo, que elas falaram uma coisa muito interessante, que a gente só consegue ser feliz naquilo que a gente faz quando a gente é autêntico. Quando aquilo que a gente está fazendo, ou aonde a gente está, com quem que a gente está, o estilo de vida, a gente consegue ser a gente mesmo. Aquilo ali nos faz bem, a gente está no lugar certo. Tem sensações, a gente sabe disso. Só que a gente só consegue ser autêntico a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, ou seja, eu me conheço. Então, a partir do momento que eu consigo me conhecer melhor e eu consigo entender, não, eu estou fazendo isso porque isso faz sentido para mim, a gente para um pouco de colocar o foco no externo, de querer provar as coisas para as outras pessoas e traz o foco para o interno. E automaticamente eu consigo ser autêntica, acessar a minha força e eu consigo realizar mais, fazer mais. Justamente. Porque a gente tem essa capacidade, né, de realizar muitas coisas. Eu digo que tu estar hoje no mercado de trabalho, tu ser uma empreendedora, ser uma mulher, é mais uma coisa que tu consegue fazer. Mas tu não precisa fazer melhor do que os outros porque tu está fazendo, né? Eu acho que é isso. Se vangloriar disso. Tu não precisa, tu tem que ser melhor pra ti, e é mais uma conquista. A gente não tem o hábito de comemorar pequenas conquistas, de dar valor para pequenas conquistas, né? A gente quer um negócio grande, que todo mundo veja, ou que seja um grande feito. E a gente vai esquecendo das pequenas conquistas, do propósito, do sentido das coisas. E essas pequenas conquistas é que vão alimentando a minha motivação. Exato. E antes a gente estava falando também, Simone, a mulher traz muito, e é do ser humano. É aí que eu vejo que tem muita diferenciação da força do homem e da mulher. A mulher é a proteção, é o acolhimento, é o juntar, é o unir. A mulher tem essa sensibilidade. Por quê? Porque desde a história lá, da ancestralidade, a mulher veio justamente para cuidar da família. Exato. O homem, ele veio para ser o provedor, para ir para caça, para ir para fazer as coisas dar certo, para trazer dinheiro para dentro de casa. E automaticamente, conforme a mulher foi tomando espaço, foi ganhando um pouco de espaço e agregando junto com o masculino, ela começou a entrar no mundo da competição, e por ela competir, ela precisa mostrar que ela é perfeita. Automaticamente ela se cobra em todos os espaços da sua vida, ou seja, ela se cobra ser perfeita como mãe, como mulher, como dona de casa, como profissional, como tudo, né? Como esposa, exato. Como a gente carrega esse compromisso. Esse peso, essa cobrança. Como é que tu percebe, assim, tanto as tuas clientes quanto tu mesma, esse jogo, assim? Eu digo que a gente aprende muito sempre com as outras pessoas, né? Muito. E ter basicamente só mulheres como clientes, eu aprendi muita coisa que é novo para mim, né? Então, assim, hoje eu vejo essa questão, administrar uma empresa. Eu tenho clientes que têm 8 lojas, por exemplo. E aí, como que faz, né? Mas essa pessoa tem dinheiro para ter uma empregada doméstica, ela tem dinheiro para ter uma babá. Não, mas elas querem fazer todas essas coisas e ainda assim cuidar de 8 lojas. Mas é aquilo que uma me disse um dia, se nunca vai ser 100%. No momento que eu coloquei na minha cabeça isso, eu tinha 2 lojas, hoje eu tenho 8. Eu entendi que nunca vai ser.
E a questão assim de a mulher, além de ter essa coisa de trazer junto, ela também tem a questão da confiança. Então ela consegue delegar, principalmente a outras mulheres, um pouquinho de cada coisa que ela precisa fazer, né? Isso é uma força do olhar feminino. Essa coisa de olhar para outra mulher e pensar, eu consegui, ela também consegue. Apostar na outra pessoa e dar para ela, não é qualidade, dá para entregar para ela algo que faça com que ela possa crescer, entende? Condição de que ela possa se desenvolver também. Eu digo assim, nessa história vou puxar um pouquinho para o lado das empresas, existe aquela empreendedora que contrata uma mulher que tem um filho pequeno, né? Porque ela não entende que uma criança pequena vai atrapalhar. Ela entende que uma mãe é tão por um filho, né, tão por querer dar o melhor e fazer as coisas pelo futuro, que ela vai se doar muito mais como colaboradora, como parte, ela vai se colocar parte do negócio para que ela possa dar melhores condições para o filho. Então, isso é uma força do olhar feminino. Claro, Aline, que a gente estava falando isso antes e eu volto a falar, isso não acontece com todo mundo. Não é regra das mulheres. Eu acredito, eu tenho sorte, eu digo que de todas as clientes que eu tenho sorte de que todas têm esse pensamento, né? Mas isso não acontece e também não está errado se alguém pensar de outra forma, porque cada um sabe como é a sua empresa, quem quer contratar, né? Mas eu digo assim, isso é uma força do olhar feminino. Outra coisa bacana é a empatia, assim, é tu te colocar no lugar daquela mulher. É tu querer construir junto com ela uma vida melhor para ela. Não é simplesmente ter um colaborador e pagar o salário. É tu instigar. Então a mulher também tem muito isso, sabe? Com a outra facilidade de... Isso. E outra coisa que eu acho muito legal, assim, não sei se é por trabalhar muito nessa área da moda, é elevar a autoestima da outra mulher. Porque a gente sempre diz assim, a mulher não se arruma pra homem, se arruma pra mulher. Não, mulher se arruma pra si. Ela se sentir bem. Se sentir bem. E aí a gente vê isso dentro desse universo. Às vezes eu tô fazendo uma seleção e aí a gente olha pra pessoa, faz várias perguntas e às vezes a menina ela ainda não... Ela precisa ir bem maquiada pra trabalhar numa loja, pra vender um produto, né, de moda. Ela precisa estar bem vestida, ela precisa estar com unha feita. Às vezes tu olha a menina assim, ela não tem hoje esse estilo de vida, mas ela tem muita vontade. E aí em uma entrevista, isso também é da força da mulher, da lojista minha, que eu acho que também é algo que eu gosto de olhar assim, é toda a história, tudo lá atrás que fez com que essa pessoa estivesse hoje aqui na minha frente. Fazendo a entrevista, sabe? E tu descobrir o querer e tu olhar e pensar, nossa, eu vou transformar essa pessoa. É muito gratificante. E aí tu vê que ela colocar dentro da empresa, às vezes dá um mês, tu volta lá e tu diz assim, meu Deus, quem é essa mulher? E no momento que tu diz, gente, como tu tá melhor, essa mulher tem mais força, tu vê mais brilho no olho, sabe? Então, também trabalhar com autoestima, isso é uma força do olhar feminino. É muito legal. Eu acho que eu tô bem animada, tô bem feliz de falar isso, porque eu trabalho com pessoas muito bacanas nessa área, sabe? Que são a grande parte mães. Gente, eu disse que eu não ia falar quase nada, só eu tô falando. Não, mas Mas olha só, a maioria das empreendedoras são mães. Então elas sabem, assim, tem uma delas que eu fui colaboradora por um tempo, ela leva a bebezinha dela de meses lá para São Paulo para fazer a compra, então assim, é aquela coisa da realidade, de tu não querer estar longe do teu filho, mas que tu pode sim fazer isso mesmo com o filho pequeno, então ela vai entender que ela pode contratar uma colaboradora com filho pequeno. Tu entende? Porque ela está passando pela situação. Ela está passando por isso. Eu tenho outra aqui, ó, tal hora da tarde, a Simone, agora a gente pode ter a nossa reunião até tal hora, porque eu preciso dar de mamar. Mas nem por isso a coisa não acontece. Aí tem a outra lá que tá cheia de gestantes da empresa dela, ela fala, tudo bem, tá tudo certo. Tu me contou aí. Sabe? Que coisa boa, um desafio, vamos alinhar, vamos colocar, de repente, fazer um horário diferente. Mas a gente está aqui com as meninas e eu ouço assim, essa empresária, ela diz assim,
eu trabalho a cabeça das meninas para que elas entendam que a gestação não é uma doença, a gestação é um momento maravilhoso e que tudo que elas produzirem agora, elas vão estar tranquilas para cuidar dos primeiros meses do filho em casa, né? Então, isso é legal, não desistir daquela pessoa, sabe? Independente de qualquer coisa. Eu acho que isso é muito forte na mulher. Muito forte. E eu acho que tudo depende do olhar que a gente carrega, né? É. Como eu olho para a situação, como me surpreendeu esse comentário que tu fez, da mulher entender que se eu contratar uma mulher que tem filhos, ela vai se dedicar muito mais, né? E a gente sabe que tem olhares que não são assim, que é um problema para a empresa. Isso é uma realidade, infelizmente, Exato. né? E é que nem a gente estava falando, não existe certo nem errado, existe a estratégia que a empresa adota. Exato, porque eu digo que cada empresa tem sua história também. Uhum. Às vezes eu vou ali, faço entrevista com um cliente, com alguém que me chama, e eu nunca posso ir com o pensamento do que eu, Simone, faria, do que eu, Simone, acho. Eu preciso entender a história da empresa, porque também tem lugares que passaram por situações muito difíceis e hoje chegaram a determinadas conclusões. E eu preciso respeitar isso. Pela história que elas já passaram. Pela história que elas já passaram, né? Exato. Então hoje a gente está falando aqui sobre histórias que acontecem hoje, que eu vivencio hoje, e que bom que isso faz bem para a empresa, essa forma de pensar desde do recrutamento, né? Até manter essas pessoas e elas formarem carreira na empresa, isso faz bem, isso é bom para a empresa e para as pessoas. Que bom que deu certo. Quiser que fosse sempre assim, mas cada um tem a sua história e tem que entender o que é bom para o seu negócio. Exato, e isso é interessante, o respeitar. Porque às vezes, se a gente levar para dentro de uma empresa uma estratégia que a outra está usando, está dando certo, mas não é da naturalidade dessa empresa, ao invés de ser positivo, vai trazer resultados negativos. Exato. Então a gente tem que entender o que é certo para uma, o que dá certo para uma, pode não dar certo para outra. 20 minutos. É o nosso suporte. Obrigada, Arthur. Então isso é interessante. E outra coisa que me chamou a atenção é como a mulher consegue, através do seu suporte, da estrutura que a empresa dá, mudar o olhar da outra mulher. Isso é uma possibilidade. Quem muda é somente a si mesmo. Claro. Se eu quero mudar, se eu estou disposta a mudar. Mas se tem na minha volta estrutura que possa me ajudar a fazer essa mudança de olhar, isso é muito positivo, muito, né? Muito positivo. É aquela história assim, a Jo sempre fala pra gente, né? Vamos tirar do papel, não adianta querer. Querer a gente quer. E depende da gente conseguir, mas uma força é sempre uma força, né? Então chega mais rápido até o teu objetivo. Então eu acho que isso é muito, muito legal, tu encontrar, é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? É aquela coisa de se ajudar, de vamos lá, vamos juntas, nunca fez, vamos fazer, vai ser fácil, é todo esse suporte que tu me deu antes, aqui fica tranquila, é aquela coisa de querer ver o outro conquistar e conseguir, né? Melhorar a capacidade do outro. Então isso a gente encontra muito na questão feminina. Não é essa disputa acirrada, nem deve ser. Eu acho que nem aquela coisa nossa, nós mulheres unidas, nós todos unidos, homens, mulheres, nós todos unidos. Nós todos unidos. Né? Tem empresas masculinas que chamam uma mulher para ter essa questão um pouco mais tranquila, mais harmônica de comunicação, né? De implementar algumas coisas na empresa. Tem empresas femininas que precisam do homem porque ele vai colocar menos emoção daqui a pouco, mais razão no negócio, mais processo que é necessário, né? A gente não pode viver só da emoção feminina, da razão masculina, né? Então, tá aí, gente, tá escrito, a gente precisa dos dois, é sem gênero, são pessoas, é só isso que a gente precisa pensar. Simone, perfeito, perfeito, isso. porque é bem isso. O quanto às vezes a gente precisa estar unidas, automaticamente, dependendo do viés, se coloca contra. Exato. E daí entra numa disputa e se perde força. A gente não se dá conta disso. Muitas vezes eu respeitar o outro, a partir do momento que eu olho para dentro, para mim, qual é a minha força, o que faz sentido para mim, aonde eu sou bom e começo a me desenvolver e a crescer a cada dia como ser humano, como profissional, como pessoa, automaticamente acho que o meu olhar para o outro também vai por esse viés. Quais são as competências, o que ele pode agregar, de que forma ele pode contribuir mais, de que forma a gente consegue juntos chegar mais rápido.
Porque a gente sabe que é uma linha tênue Exato. entre a gente conseguir usar a nossa força e entre a questão do orgulho de disputar, porque às vezes isso acontece dentro da empresa. Sim, muitas vezes. Disputar, ok, eu quero que a equipe, que a empresa chegue lá, eu quero que o meu colega de trabalho chegue, mas eu quero ser melhor que ele. Mas eu quero chegar antes. Eu quero chegar antes, eu quero ter um destaque, eu quero ser melhor que ele. O quanto isso que tu falou me tocou bastante. O quanto o homem, muitas vezes, no meio da mulher, ele vem a agregar com o olhar e com a força dele. E o quanto, muitas vezes, uma mulher vem a agregar no mundo mais masculino. É o equilíbrio, né? Uhum. Se existe o homem e a mulher, é pro equilíbrio. Então, por que a gente vai dividir isso? Né? Se a gente consegue fazer melhor fazendo junto. Muito Eu acho que isso eu acho que é o mais interessante isso. Não tem que ter essa coisa mulher, homem. Perfeito, perfeito. E no momento que tu enxerga assim, o que essa pessoa pode contribuir, é a mesma coisa dentro de uma empresa. Tu tem que ter esse olhar do colaborador que todo mundo serve ali. Não tem essa coisa de que esse não serve. Né? Tu faz um bom recrutamento, é importante. Tu alinha a expectativa do teu cliente, o lojista, com a expectativa da pessoa que está ali se candidatando à vaga, né? Um exemplo, licou ali, a pessoa que está lá dentro, ela serve para o negócio, tira o melhor dela e às vezes assim, não tenta forçar a fazer alguma coisa que ainda ela está desenvolvendo, dê para ela a condição de desenvolver esse crescimento. E aí não tem ser homem ou ser mulher, né? Não tem isso aqui, eu vou colocar um homem aqui porque um homem faz melhor isso. E aqui vai ser uma mulher que faz melhor isso. Não. É o que cada um faz melhor. Perceber a força do indivíduo para aquela função que você... E aí tu consegue ligar os dois e tá tudo certo, não tem. Perfeito. Eu sempre peço no final para as pessoas deixarem uma mensagem, o que vem do coração. Eu até não pergunto antes, justamente para vir assim, a natural do coração mesmo. Eu achei linda essa mensagem que tu falou do agregar o masculino dentro do feminino, dentro do masculino. Mas se tiver outra mensagem para deixar para nós, para todo mundo aqui, mas fique bem à vontade. Sabe que eu não... Olha, eu fiquei nervosa agora que eu não recordo a autora dessa frase. Mas foi numa entrevista de trabalho, agora de um recrutamento que eu tenho feito para uma empresa, que eu conheci um menino e ele falou uma frase formidável e eu tenho carregado essa frase comigo. Ela diz assim, eu não quero a faca e nem o queijo. Ah, eu li essa frase antes. Eu quero a fome. Exato. Então, assim, é o Instagram do meu. Exato. Eu pedi autorização para ele e eu levo isso. Então eu digo assim, eu não quero a faca, eu não quero o queijo, eu quero a fome. E assim, a fome, ela vem do homem e da mulher. Todo mundo tem fome, né? Então que a gente saiba que não existe gênero. A gente precisa mesmo entregar o melhor da gente para as outras pessoas. Eu acho que daí a gente é completo. Ai, perfeito. É maravilhoso. Gente, espero que a gente tenha agregado com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima. Beijo.